Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre os recursos minerais durante essa nossa aula para a segunda série. Antes da gente começar a aula e falar especificamente sobre os recursos, eu queria passar para vocês dois recados. O primeiro é que, após assistir essa aula, você precisa marcar a sua presença no Classroom. E para marcar a presença é necessário acessar a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar. E também aqueles alunos que recebem as atividades impressas. Devolvam essas atividades para a sua escola para que o teu professor possa corrigir e atribuir a sua nota. Feitos os recados, então vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre os recursos minerais no Brasil e no mundo. Conhecer a importância desses recursos e de que forma que eles podem ser utilizados pela sociedade. Então, o objetivo da nossa aula é compreender essa importância, perceber como a gente dividiu para poder estudar e compreender esses recursos minerais e também analisar as consequências positivas e consequências negativas dessa exploração mineral. Bom, para a gente começar, eu gostaria aqui de destacar para vocês que realmente os recursos minerais, eles são muito importantes para a indústria, que é a atividade que vai construir, que vai produzir aquilo que nós consumimos no dia a dia. Basta você também relacionar com o fato de que, a partir do momento que nós nos desenvolvemos e que o país, de um modo geral, se desenvolve socioeconomicamente, nós teremos algumas necessidades que no passado as pessoas mais velhas não tinham. Como, por exemplo, hoje a nossa necessidade de ter um celular ou um computador para poder acessar essa aula, por exemplo. É uma necessidade que em 2020 nós temos, mas que no passado isso não era necessário para os seus avós ou os seus pais que viveram há um tempo atrás aí essa condição. Então significa que quanto mais a gente se desenvolve, maior é a necessidade de produtos. Você também pode pensar aí a realidade dentro da sua casa, a necessidade de eletrodomésticos ou até mesmo eletroeletrônicos, como eu já citei o exemplo aqui. São situações que demandam que a indústria utilize recursos naturais para a produção. Então, quanto mais a gente se desenvolve, maior é a necessidade desses recursos e, portanto, maior é a exploração natural também. Então, esses recursos minerais, eles são extremamente importantes para a indústria. Agora, se eles são tão importantes e ao longo do tempo, a partir do momento que as pessoas se desenvolvem, vai haver uma necessidade cada vez maior desses recursos, significa que o país que tem muitos recursos naturais, ele vai se tornar um país rico. Será? Essa é uma pergunta bem importante. Olha a outra colocação que eu fiz aqui. Ter o recurso natural é algo positivo para o país? Afinal, para alguns, parece ser uma maldição. Quando a gente olha alguns conflitos que acontecem no Oriente Médio, perceba que os países que possuem grandes reservas de petróleo estão, de uma certa forma, envolvidos nesses conflitos muitas vezes. Será que o fato de ter o petróleo como recurso natural não é para eles uma maldição? E no caso do Brasil, o fato de termos os recursos naturais, será que para nós também isso será motivo de, no futuro, dizer que aquilo foi uma maldição? Ou será que nós vamos dizer que aquilo foi positivo para o país? Mas tudo depende da forma como esses recursos vão ser utilizados e de que maneira eles serão também explorados. Então aqui é um ponto de discussão bem importante que nós poderemos fazer. Os recursos naturais, eles podem ser de diferentes origens. Então, eles podem ser minerais, como é o caso do petróleo, do carvão mineral. Eles podem ser de origem animal, quando a gente vai até o mar e faz a pesca, nós estamos ali coletando esses peixes que não participamos da sua criação.
Então, é um produto ou é um recurso de origem animal que nós vamos nos beneficiar. Bem como existem aqueles recursos de origem vegetais. Os que são de origem vegetal são aqueles que a gente coleta, por exemplo, na floresta. A própria madeira, que é utilizada para diversas atividades nossas humanas, né? Então, são exemplos de como os recursos naturais são organizados de acordo com a sua origem. Aqui, nessa aula, nós vamos falar sobre os recursos minerais, tá certo? E ainda, quais esses recursos você conhece? Quais são os recursos minerais que você conhece? Eu citei aqui 2 exemplos, o petróleo e o carvão mineral, mas existem diversos outros recursos. Você já parou para pensar que aí, na bateria do seu celular, na bateria do notebook que talvez você esteja utilizando, existe um recurso mineral tão importante? Um recurso que deu condição para que a bateria dos equipamentos hoje fossem muito melhores do que as baterias do passado, porque nós necessitamos que esse produto realmente nos dê condição de utilizá-lo por bastante tempo. Então, significa que os recursos naturais estão cada vez mais presentes nas nossas necessidades diárias, até mesmo no teu celular, no teu computador, como a gente já falou. Bom, agora vamos pensar o seguinte: anote a alternativa que corresponde, respectivamente, a um recurso mineral, em primeiro lugar, depois vegetal, em segundo lugar, e por último, animal. Por isso a palavra respectivamente. Letra A, açaí, ferro e bauxita. Letra B, ouro, açaí e pesca. Letra C, ferro, cobre e prata. Ou letra D, guaraná, pele de animal, látex da seringueira. Pense um pouquinho e anote aquela alternativa que está na sequência correta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Ela é relativamente fácil, não é verdade? Você precisa apenas anotar uma alternativa que tem o primeiro recurso mineral, o segundo recurso vegetal e o terceiro animal. Bom, vamos analisando então elas. A letra A diz açaí, ferro e bauxita. Açaí é um recurso vegetal. Nós encontramos isso na floresta. Depois ainda temos o ferro, que é um recurso mineral metálico, e a bauxita, que é um recurso utilizado para a produção de alumínio. Então a gente também está falando de um mineral, nesse caso metálico. Então não pode ser a letra A. Letra B, ouro, isso é um recurso mineral metálico. Açaí, como eu já disse, um recurso vegetal. E pesca, ou seja, é a atividade em que o ser humano vai até, pensando aqui uma pesca marítima, né? O ser humano vai até o alto mar e coleta esses peixes. Essa atividade, ela está relacionada então a um recurso animal. Nós não participamos da criação daquele animal. A gente simplesmente coleta e faz uso, no caso da carne, considerando aqui o peixe. Então, a letra B é a resposta do exercício. Ainda temos na letra C ferro, cobre e prata. São 3 exemplos de recursos minerais metálicos. E a letra D traz guaraná, recurso vegetal, pele de animal, que seria então um recurso animal, e o látex da seringueira, que é um recurso vegetal também. Só para a gente entender o quanto que esses recursos estão presentes no nosso dia. Muitos dos objetos que nós utilizamos demandam desses recursos para que eles pudessem ter sido produzidos e até chegar à nossa casa. Bom, pensando ainda essa questão dos recursos e agora interligando com outros países, a gente observa o quanto eles são importantes do ponto de vista econômico. Veja que no caso do Brasil, nós exportamos diferentes recursos, né, para também diferentes países. O país que mais consome recursos minerais brasileiros é a China. E daí tem vários exemplos ali de recursos que nós encaminhamos para a China em forma de exportação. Tem o ferro, tem o cobre, tem o nióbio, tem o alumínio, o manganês, todos os recursos que são levados para a China. Perceba que depois da China, o segundo país que mais consome recursos minerais brasileiros são os Estados Unidos, seguido também dos Países Baixos que estão na Europa e do Japão. E por último ainda nós temos uma quantidade de recursos bem importantes encaminhadas ao Canadá. Todos aqui considerando recursos minerais exportados do Brasil para outros países. E aqui nós vamos pensar então a segunda questão. Qual a maior jazida de ferro do mundo e onde ela está localizada? Quase uma curiosidade aqui para vocês, né? Então pensem, qual seria o nome da maior jazida de ferro que existe no mundo e também onde ela está localizada? Letra A, Maciço do Urucum, na Rússia. Letra B, Quadrilátero Ferrífero, na China. Letra C, Carajás, no Brasil. Ou letra D, Maciço do Urucum, no Brasil. Pense um pouquinho e anote aí a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Ela não é uma questão difícil. Vamos pensar o seguinte: no começo da nossa conversa eu disse que o Brasil, por apresentar um território, com províncias geológicas muito antigas, ele vai também demonstrar que existe um grande potencial de recursos minerais no país. E um dos recursos que é muito explorado no Brasil é justamente o ferro. E nós encontraremos no Brasil uma jazida ou uma mina de ferro extremamente importante a nível mundial, que seria então a Serra do Carajás, que fica no estado do Pará, no Brasil. Essa é a principal e a maior jazida de ferro do mundo, localizada aqui no território brasileiro. O maciço do Urucum também está no Brasil, é uma área de intensa exploração de recursos minerais metálicos, com destaque para o manganês e a bauxita. E o quadrilátero ferrífero, que fica no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil também. Então são importantes jazimentos de minerais metálicos que estão aqui localizados no país. E aqui um exemplo para vocês, uma foto representando a mineração de ferro na Serra do Carajás, no estado do Pará. Área onde antes tinha muita vegetação por conta da presença da floresta amazônica e que foi substituída por máquinas nesse processo de extração de minérios aqui na Serra do Carajás. Bom, continuando ainda sobre essa questão do ferro brasileiro ou dos recursos minerais a nível mundial, nós vamos perceber que o Brasil ele se destaca entre os países principais na produção de ferro e exploração. Observe que há destaque também para a China, a Austrália e a Rússia. Todos são os países que mais produzirão e exportarão recurso mineral metálico como o ferro a nível mundial. Ainda pensando a questão dos recursos minerais, esse gráfico demonstra para a gente o seguinte: as principais substâncias metálicas e a sua participação no valor de produção comercializada. Então percebam o seguinte, dos recursos minerais que são exportados para outros países, no caso brasileiro, nós teremos que 77% são recursos metálicos. Desses 77%, 63% são representados pelo ferro. Ainda temos outros, O ouro 16%, o cobre 7%, o alumínio 4,8% e outros exemplos de recursos minerais ali. E 23% dos recursos minerais exportados, comercializados, melhor dizendo, correspondem então a recursos não metálicos, que seriam os vegetais e os animais também. Ainda pensando os impactos, as consequências que podem ser geradas a partir dessa exploração mineral. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui para vocês a erosão, visto que naquela imagem que nós vimos agora há pouco da Serra do Carajás, percebemos então uma área com uma cratera, um imenso buraco que é justamente dali que está sendo retirado o ferro e levado para outros lugares. Ou seja, a erosão é um dos problemas ou impactos ambientais que vão ser gerados a partir da exploração do ferro, como exemplo. Depois nós temos também o desmatamento. Eu disse para vocês ainda há pouco que aquela região era coberta pela floresta amazônica. A mata precisou ser retirada e dar lugar à máquina que faz o processo da extração. Então, o desmatamento também é um impacto negativo dessa exploração mineral. Temos também como exemplo o assoreamento dos rios. Ou seja, nós vamos perceber que ao longo do tempo os rios vão diminuindo a sua quantidade de água, justamente porque o processo erosivo vai conduzindo cada vez mais sedimentos para o canal do rio. Então, isso também é resultado dessa exploração mineral. Poluição sonora. Sim, a poluição sonora porque áreas onde eram completamente naturais, elas passam a abrigar
locais com muita máquina, com muito caminhão, e isso também gera uma poluição sonora, um impacto. E a realocação da população local. Ora, naquele espaço poderiam haver ali pessoas habitando, que fossem indígenas ou até mesmo a própria população daquele local que precisou ser retirada, levada para um outro lugar por conta dessa exploração mineral que acontece ali. Ou seja, mostrei para vocês o fato de que esses recursos são exportados para outros países, destaquei a importância desse comércio, né, porque boa parte desses recursos são metálicos e são exportados para diversos países, como a gente viu aqui, os principais parceiros econômicos e importadores desses recursos brasileiros, mas também agora nós percebemos que existem diversos impactos não muito positivos. Pelo contrário, nós falamos aqui sobre as questões ambientais relacionadas à exploração mineral. Ou seja, ter o recurso mineral é muito importante. Fazer a exploração para que as pessoas tenham acesso a produtos, a mercadorias que deixem a sua vida mais confortável, também é algo positivo. Mas é importante sempre colocar isso numa balança para perceber até que ponto isso realmente será apenas positivo para a população daquele local, ou os efeitos, as consequências negativas para o ambiente daquela exploração econômica. Então, nós fizemos aqui uma análise da exploração desses recursos e os impactos positivos e negativos. Finalizando então a nossa aula, percebemos que ter o recurso e fazer o uso adequado pode ser muito rentável economicamente. É necessário analisar as consequências ambientais desse processo também. Então, ter o recurso, administrar da maneira correta e fazer ali uma exploração que seja sustentável. É isso para a aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.